Estivemos nesse projeto, buscando a orientação de Deus e levando também diante dele o nosso pensamento, desejo, necessidades para este ano que iniciamos, o ano de 2020. Não tivemos apenas uma virada de ano, mas também uma virada de década. E Deus, através da sua comunicação constante e contínua no meio de nós, assentou-nos no coração e no entendimento que 2020 para esta igreja é o ano de Eliseu, o ano da porção dobrada, o ano em que o Senhor tem disposição em fazer por nós, conforme diz a sua palavra, muito além daquilo que nós pedimos ou do que nós poderíamos pensar. E durante esses dias da campanha, desde a virada do ano, temos ouvido ministrações. Homens e mulheres estiveram nessa casa, cada noite, trazendo da parte de Deus uma meditação na Bíblia Sagrada e também sendo impelidos por esse Espírito de Deus, trazendo a nós a confirmação de tudo aquilo que Ele quer, deseja e pode fazer em nossas vidas. E eu me preparando para esse dia de hoje, gostaria de aqui fazer um barulho com você, gostaria de aqui poder viajar contigo dentro deste personagem que o Senhor nos trouxe à mente, o profeta Eliseu, aquele que foi o substituto de Elias. E o meu desejo nessa noite era falar contigo acerca daquela capa que Elias deixou cair no dia do seu arrebatamento, da sua retirada à brusca deste mundo, e deixou aquilo aos cuidados de Eliseu, como um pedido que Eliseu houvera feito em uma oportunidade, dizendo que gostaria de receber a porção dobrada daquilo que havia sobre Elias. Elias foi um homem que, impelido pelo Espírito de Deus, tendo recebido a porção desse Espírito, operou durante o seu tempo de ministério 7 grandes milagres, 7 maravilhas debaixo do poder de Deus. Eliseu, o seu substituto, diz a narrativa bíblica do livro de 2 Reis, operou de mesmo modo sinais prodigiosos, maravilhosos pelo poder de Deus, 14 sinais, ou seja, o dobro daquilo que Elias realmente havia feito. E durante esse tempo, meditando nessa palavra, mas teve uma noite específica que Deus falou ao meu coração e chamou a minha atenção em uma outra direção. E a direção em que o Senhor me chama é de que certo é que Deus quer fazer algo novo na sua família, quer fazer algo novo no seu trabalho, quer fazer algo novo nas suas finanças, quer fazer algo novo nos seus relacionamentos, mas antes dele fazer esse algo novo em dobro em todas essas áreas, ele quer e deseja ansiosamente fazer algo novo em você. É preciso, antes de mais nada, que Deus trate cada um de nós individualmente, porque Deus sabe como fazer isso. Jesus sempre esteve disposto a fazer esse tratamento individual, preparar cada um individualmente para aquilo que Deus tinha a fazer na vida daquela pessoa. Fato, exemplo de nós analisarmos é, quando abrimos o Evangelho de João, no capítulo 4, vemos Jesus deixar de mão, abrir mão do seu horário de almoço para ter uma tratativa com aquela mulher samaritana. Em particular, os discípulos vão na cidade comprar comida, mas Jesus abre mão do seu horário de almoço para tratar individualmente daquela mulher samaritana. Um capítulo anterior, no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vemos também Jesus fazendo hora extra, abrindo expediente noturno para receber Nicodemos e fazer a mesma coisa com ele. Nesse mesmo evangelho, no último capítulo de João, capítulo 21, nós vemos Jesus levantar cedinho, caminhar até a praia, preparar um café da manhã, a fim de que ele pudesse ter aquela famosa conversa
com o apóstolo Pedro, que todos nós conhecemos, quando ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele 3 vezes diz que sim, e o Senhor diz: então Pedro, cuida do meu rebanho. Jesus está pronto para fazer uma tratativa individual com cada um de nós. Afinal de contas, o trabalho de Deus sempre foi este. Porque quando analisamos a Bíblia Sagrada, é importante saber que, sem dúvida alguma, Deus valoriza o indivíduo, trata pessoas individualmente para que eles operem, abundem e cresçam na coletividade. Eu vou repetir isso. Deus quer tratar com você e comigo, com cada um de nós, nos preparando individualmente, tirando de nós todas as dúvidas, toda descrença, todo trauma, todo o sistema de incapacidade que possa estar gerando na nossa mente, onde a batalha espiritual, tratando cada um de nós individualmente, para que possamos ser bem frutíferos e recebermos em dobro, atuando em coletividade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Eu quero te mostrar como é isso. No livro de Josué, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés havia morrido, ele retirou o povo do Egito, caminhou com este povo durante 40 anos, agora ele é morto. O Senhor vai comunicar com seu substituto Josué. Agora esse é o momento do desenvolvimento, é o momento do crescimento, é o momento X na vida de Josué. Esse crescimento, contudo, ele é conjunto, porque Deus ordena a Josué dizendo: passa você, mas leva contigo todo este povo. A bênção que o Senhor tem diz respeito a você, mas não somente a você, porque quando Deus derrama a bênção sobre a sua vida, aquilo que Ele quer dar é para você em dobro. É conforme diz a palavra: a bênção do Senhor, ela é cheia, bem batida, sacudida e transbordante. Aquilo que transborda contamina o que está ao redor. Quero dizer para você, quando o Senhor pegar você pelo colarinho, ajeitar a tua vida, colocar tudo nos eixos, com certeza Ele vai derramar sobre você, derramará abundantemente, de maneira dobrada, para que a bênção que Ele derrama sobre ti contamine também os da sua casa, da sua família, do seu trabalho, onde você estiver. Olhe, Josué era um guerreiro, tinha habilidade com a espada, ele foi escolhido por Moisés, foi escolhido por Deus, tinha o Espírito Santo na vida dele, mas não conseguiria conquistar a terra de Canaã sozinho. O agir de Deus, o trabalhar de Deus, pode até partir do indivíduo, mas sempre vai dizer respeito ao todo, à coletividade. Olha comigo este texto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Logo no início do ministério de Jesus, os discípulos já captaram como é que Deus queria, através de Jesus, lhes instruir para a bênção. Não havia individualidade no grupo, não havia particularidade no grupo. Jesus se retirou para orar, e eles viam que Jesus orava, o Pai atendia às orações, fazia coisas maravilhosas. Um discípulo se aproxima de Jesus quando ele termina de orar e diz: Mestre, ensina-me a orar. Me ensine a orar. João ensinou os discípulos dele: me ensine também a fazer a oração. Não foi desse modo, não foi dessa forma. Foi um discípulo que abordou Jesus, mas o pedido dele dizia respeito à coletividade, ao grupo todo. Foi ele que pediu, mas ao chegar em Jesus, ele diz: ensina-nos a cada um de nós, porque a bênção que eu quero para mim, eu quero também para o meu irmão. A bênção que eu quero para mim, eu quero também para o meu irmão. Aquilo que eu quero que Deus faça por mim, eu quero que faça também pelo meu irmão. É igual com você?
É igual com você? Diga para quem está do teu lado aí, a mesma bênção que eu quero na minha vida, eu espero ver ela acontecer na sua. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer um negócio. Jesus foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4. Foi tentado logo após permanecer em jejum total durante 40 dias. 40 dias Jesus separado no monte, em jejum total, em conexão só com Deus, sem alimentação. Então vem o diabo, diz a Bíblia, e tenta Jesus. O diabo pede a Jesus, naquele instante em que ele está com muita fome, para que ele transformasse pedra em pão. Mas Jesus não transforma. O diabo diz: transforma, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Coma esse pão, sacia a sua vontade, mata a sua fome, termine com essa sua necessidade. Mas Jesus não transforma aquela pedra em pão. Contudo, estando em outro lugar, em outro local desértico, com 5.000 pessoas, todo mundo estava com fome. Jesus então multiplica aqueles pães. Por quê? Porque no deserto, tentado pelo diabo, ele não transforma a pedra em pão. Mas junto com aquele povo com fome, ele multiplica pães e abastece o povo. Sabe por quê? Porque Jesus não veio aqui para cumprir ministério para si. Ele veio para servir aos demais. Ele não veio aqui para cumprir ministério próprio. Jesus não disse: eu vou comer porque é o meu ministério, eu estou com fome, eu sou o filho de Deus, eu não preciso passar fome. Ele não estava aqui para cumprir ministério próprio. O seu propósito estava bem estabelecido e ele sabia qual é. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 28, nós vamos ver Jesus dizendo: bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o Senhor, Ele é Deus. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus e Ele vem, encarna e vem para a terra, habita entre os homens. Mas Ele diz: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E é aqui que eu quero começar a conversar com você. Todas as bênçãos dispostas na palavra do Senhor e dadas individualmente de maneira profética a cada um de nós, elas se cumprirão a partir de que nós estejamos dispostos a cumprir prerrogativas. Há condições para que possamos usufruir realmente de toda a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando a gente fala em servir, a palavra servo, ela soa no ouvido de algumas pessoas, muitas vezes, como algo sem importância, como uma coisa sem valor, como uma atividade desprezível. Mas Jesus foi o que disse que ser servo é a coisa mais importante. Olha o que ele diz. No versículo 26 do mesmo capítulo que li anterior: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Jesus está dizendo: a coisa mais importante, a atividade maior, será visto como o maior entre os demais, aquele que estiver disposto a ser servo. E eu sei que aqui nessa noite existem homens, mulheres, jovens e também crianças dispostos a ser servos, não para ser grande, mas para se assemelhar com o Senhor. A prerrogativa do Senhor, para que essa abundância do céu seja derramada sobre nossas vidas, é a disposição que deve haver em nós em servir. Porque há um princípio no reino de Deus, que nós o encontramos implicitamente na palavra e que precisa ser observado. E esse princípio é: o rei é servo e os servos são livres. O rei é Jesus e o rei é servo dos irmãos. E os demais servos são livres. Livres inclusive para não servir, caso não queiram.
Porque nós não somos escravos de Deus. Quem faz escravo é o diabo. O Senhor espera que voluntariamente nós nos apresentemos diante dele com todo quebrantamento e humildade para dizer: estou aqui para te servir, meu Senhor e Rei. Quantos estão dispostos essa noite a se apresentar diante dele de maneira humilde a servi-lo? Irmãos e irmãs, se nós tivéssemos tempo aqui nessa noite para abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 13, não vamos fazê-lo nessa noite, mas apenas o versículo 7, 1 aos Coríntios 12, apenas o versículo 7. A palavra diz assim de Paulo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa tradução, ela sofre algumas mudanças de palavra. Mas no original, nós temos Paulo dizendo que a manifestação do Espírito é dado individualmente a cada um para o que for útil para a igreja. Olha, é dado a cada um para o que for útil para a igreja. Está comigo? Está comigo aqui? Captou isso aí? É dado a cada um para o que for útil para a igreja. O Espírito Santo, todos os seus benefícios, é dado para a igreja como um todo, e não para um usufruto do cristão de modo individual. E aqui agora, eu quero mexer com você um pouquinho ao te dizer: o Espírito Santo de Deus irá nesse ano de 2020 encher a cada um e a todos, mas somente os que estiverem totalmente vazios de si mesmo. Quero que você entenda isso. O Espírito Santo vai encher ao modo de transbordar a cada um que estiver vazio de si mesmo. Porque aquele que já está cheio de si, aquele que já está cheio do ego, já preencheu o espaço vazio. Para que o Espírito possa nos encher, é preciso fazer um trabalho de esvaziamento desse vaso. Porque todo aquele que estiver vazio de si, ele está desembocado e pronto para ser cheio pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai encher tantos quantos assim se posicionarem, e vai encher uma igreja também que é vazia de si, vazia de ego, que não só olha para o seu umbigo, não para dentro dos seus, não para apenas o clube, mas olha como um todo. Esse povo está pronto, receptível para receber o Espírito Santo. Olha o que eu quero te dizer nessa noite. Jesus não disse que ao receber o poder do Espírito Santo, nós apenas falaríamos em línguas. Jesus disse que também receberíamos poder, sim ou não? Sim ou não? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder não é apenas para falar em línguas, é poder mesmo, é dunamis, é uma explosão, é uma dinamite do Espírito Santo em operação de sinais, prodígios e maravilhas, conforme foi profetizado por Joel no capítulo 2. Mas o que eu quero te dizer nessa noite existe um poder dado pelo Espírito Santo para a igreja. Poder para quê, pastor? Poder para servir a Deus e servir aos irmãos. E aqui tem algo, para eu começar a terminar com você nessa noite, que eu quero fazer você meditar comigo. Quantos conhecem a história de Moisés? Durante essa campanha, pregadores mencionaram, aqui.
Moisés nasceu numa época em que um macho não podia viver. Nascia macho, era assassinado. Porque os hebreus estavam tomando conta da terra do Egito. E o governo do Egito ficou com medo de uma rebelião, uma retaliação dos escravos. Vamos começar a matar todo menino macho hebreu. Deixe as mulheres. Porque as mulheres têm outras serventias, mas elas não batalham, não guerreiam, e nós não precisamos ter medo da sua força. E Moisés nasce numa época como essa. Toda aquela arquitetação que foi feita pela família dele, com a sua mãe, sua irmã, levando ele bebê, escondendo no junco, para que a filha, propositadamente do faraó, o achasse e dissesse: oh, uma criança, que bonitinho, vou levar para mim. E ela pega Moisés, leva para a sua casa. Mas o que vai fazer com o menino sem mamar, sem ter o leite materno? A irmã dele, Miriam, mais velha, chega e diz: olha, eu conheço por acaso uma mulher que pode criar esse menino para você, até que ele desmame e fique, depois você pega de volta. Ah, conhece? Pois então você pode me levar lá? Levo. Pegou o menino, leva de volta para sua mãe. Ele fica na casa dos seus pais até os 7 anos de idade. Depois volta para o palácio do faraó. É filho da filha de faraó. Faz parte da dinastia egípcia. É herdeiro do trono, é príncipe do Egito, é nobre, e é criado ali. E aos 40 anos de idade, recordando a sua família hebreia, saindo no meio ali, encontra um egípcio maltratando, com chicotes, um irmão hebreu de Moisés. Moisés não segura a ira, pega o Egito, mata ele, esconde na areia. No outro dia ele sai de novo, vê 2 hebreus ali discutindo, irmãos, ele diz: irmãos, para com isso, que discussão feia é essa? Mas um deles está iracundo, volta para Moisés e diz: por quê? Se eu não parar, tu vai fazer o quê? Vai me matar como você fez com aquele egípcio? Matou o egípcio ontem aqui, ó, e escondeu ali. E nesse momento, Moisés precisa fugir do Egito. Ele sai errante, sai largado, ajudam as meninas. Isso lhe proporciona um casamento. E agora o tempo passa. 40 anos se passaram. Diga comigo, 40 anos. Acorda quem está do lado aí para ele falar também. Acorda aí também. Diga comigo, 40 anos. Passaram 40 anos. E agora, uma ovelha de Moisés foge. Torna-se desgarrada do rebanho. Sumiu. E Moisés vai caçar a ovelha. Moisés procura debaixo das pedras. Moisés entra nas grutas. Moisés vai para os oásis. Moisés está dedicado ali. E ele assenta no seu coração encontrar a sua ovelha. E não desiste de encontrá-la. Deus olha para aquele homem e diz: esse aí que não desiste de encontrar uma ovelha que desapareceu, esse me serve para ir buscar meu povo e tirar do Egito. E ele está ali. De repente vê algo teofânico, sobrenatural que está acontecendo. Diz a Bíblia, no capítulo 3 de Êxodo, que havia um arbusto que tinha fogo nele. Ele queimava, mas não consumia. Havia fogo, mas o fogo não destruía aquele arbusto. Moisés vai chegando para ver o que é aquilo. É algo sobrenatural, é algo tremendo. E quando ele chega perto, no versículo 5, a Bíblia diz assim: e disse Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha para mim, olha para mim, eu tenho algo aqui para você nessa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia. 40 anos se passaram. Muita coisa mudou na vida de Moisés. Muita coisa mudou nessas 4 décadas. Mas quando Deus vai falar com ele, a primeira coisa que Deus fala é: tira as sandálias de teus pés. Olha aqui. Lá no Egito, só os nobres, só os senhores calçavam sapatos, sandálias. As sandálias da família, da dinastia de Faraó, tinha um símbolo, um selo na sandália.
o símbolo do Deus maior do Egito, Ra. E eles eram vistos como deuses, eram vistos como divindades, e todos os seus servos tinham prazer em estar diante deles, os servindo. 40 anos se passaram, muita coisa mudou na vida de Moisés, mas havia uma coisa nele que Deus ainda queria tirar. 40 anos depois, a sandalinha ainda está no pé de Moisés. Moisés ainda está ligado na possibilidade de ser servido pelas pessoas e não apenas de servir. 40 anos depois, ele ainda está lembrando daquela possibilidade das pessoas se curvarem a ele, das pessoas se dobrarem aos pés dele, das pessoas o reconhecerem como sendo alguém maior. E Deus vem para ele e diz: Moisés, eu tenho uma coisa para você, é uma coisa muito grande, Moisés, mas a primeira coisa que eu preciso que você faça é que você tire a sandália dos seus pés. Acabou o tempo de ser servido, Moisés, começa agora na sua vida a nova etapa, a etapa de servir. Está disposto, Moisés? Sim, eu estou disposto. E o resto da história eu nem vou te contar, porque você já conhece. Todas as maravilhas que Deus tem para operar nas nossas vidas e no nosso meio nesse ano. Todas as promessas que o Senhor tem para executar em nós, por nós e através de nós, começa com a decisão nossa de tirar as sandálias dos nossos pés. Homens, mulheres, jovens e crianças, a prerrogativa do sobrenatural acontecer no nosso meio é tirar as sandálias dos pés. Tem alguém disposto a ficar descalço aqui nessa noite? Tem alguém disposto a ficar descalço aqui, né? Não, você está entendendo o que eu estou dizendo para você aqui? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Acabou o tempo de ser servido, inicia-se o tempo de servir. E eu quero concluir te dizendo: existe uma falácia no meio cristão, evangélico principalmente, quando muitos dizem: oh, mas antigamente a igreja era cheia de poder. Quantos sinais se via na igreja? Quanto poder víamos operar no meio da igreja? Oh, como os crentes eram labareda de fogo. Oh, como os crentes eram, mas eram mesmo. Todo culto havia manifestações, profecia, cura, expulsão de demônios. Havia tantos sinais. A igreja de hoje mudou. E eu concordo com essa fala. A igreja mudou. Porque a igreja somos nós. Não tem a ver com paredes, com nada. Somos nós que estamos aqui dentro. E às vezes nós olhamos as nossas reuniões e ficamos sentindo falta dessas manifestações que muitos hoje nem chegaram a viver esses tempos de fogo dentro da igreja. Mas ouvem os relatos e a história e sentem necessidade e falta disso. Mas eu vou voltar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O poder de Deus, ele não é dado para usufruto pessoal. O que estamos vendo, ou melhor, usando uma palavra mais bem aplicada, o que não estamos vendo na igreja é fruto de um egocentrismo nosso. O que não estamos vendo é resultado do individualismo, onde queremos sim o poder de Deus manifesto, mas manifesto em mim. Manifesto em mim, para destacar a mim, para mostrar a mim, para ressaltar a mim. E essa individualidade está privando essa geração de viver um sobrenatural de Deus, de conhecer a totalidade de Deus, de ter intimidade com o Espírito Santo, porque essa nova geração não tem contato direto com Deus, porque Deus
Diz a Bíblia, ele ama o humilde, mas ele despreza, ele se afasta, ele se esconde do soberbo e do exaltado. Tudo que Deus tem para esta igreja, nós iremos viver. Tudo que Deus tem para as nossas famílias, nós iremos viver. Tudo que Deus tem para nós, é para nós. E nós vamos viver tudo isso a partir do momento que você e eu, cada um de nós, estivermos dispostos a servir os irmãos e não buscar ser servido por eles. Eu poderia nesse momento te dizer que 2020 é o ano de ser servo. Porque Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Mas só depois de se posicionar como servo dele. Ele segue Elias e Elias diz, vai embora. Ele diz, não vou. Fique aqui, não fico. Me espere acolá, não espero. Eu estou aqui e não te deixarei. Estarei aqui para te servir. E então ele recebeu a porção dobrada depois de ter servido. Ninguém vai receber porção dobrada sem antes servir. Esta é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. É tempo de cada um de nós nos humilharmos, pó e cinza, panos de saco, porque a palavra do Senhor diz, aquele que a si mesmo se humilhar, Deus irá se encarregar de exaltá-lo.